Bom, gente, vamos começar agora a segunda parte do curso. Eu queria começar com uma discussão sobre o que é a ideia de microestado no caso clássico. A gente já viu um pouquinho como é que ela vai ser no caso quântico, mas eu queria dar uma olhada no que vai ser no caso clássico. E a ideia aqui é começar pensando com quais são as condições iniciais que você precisa para especificar o comportamento do sistema clássico. Se lembrar lá, os sistemas clássicos, mecanicamente, eles são regidos pela lei de Newton, F igual a m vezes a, que você pode reescrever da seguinte maneira. Eu tenho lá isso aqui é a mesma coisa que m vezes x dois pontos é igual a um f, que depende de x. Essencialmente você tem isso. Então, se tem uma equação de segunda ordem, eu vou precisar usar como condições iniciais a posição e a primeira derivada da posição, ou seja, a velocidade. A gente vai usar exatamente essa ideia de posição e velocidade, só que ao invés de usar velocidade, eu vou usar o momento. Tem uma razão para isso, mas tem a ver mais com coisas que vocês vão ver em mecânica analítica. Vou simplesmente falar, ao invés de eu usar a velocidade, eu gosto mais do momento. Então, eu posso especificar a posição e o momento, como eu sei a massa da minha partícula, se eu sei o momento, eu sei a velocidade, eu sei as duas condições iniciais que eu preciso para jogar essa equação diferencial e obter a solução para a trajetória no tempo. Então, esse par de posição e momento é uma condição inicial que eu posso usar para especificar toda a trajetória da minha partícula a partir desse momento. Se você especifica a posição e o momento em um dado tempo, você sabe tudo o que está acontecendo naquela partícula, todos os tempos do passado, todos os tempos do futuro. Então, isso daqui, esse par de posição e momento, é que vai ser o que eu vou chamar como microestado. Só que nem sempre eu vou estar usando posição ou momento para descrever os meus sistemas clássicos. Às vezes eu tenho variáveis mais convenientes. Por exemplo, se eu tiver um pêndulo aqui, ao invés de eu usar a posição no plano x e no plano y, e aí eu teria que lidar com, por exemplo, se eu quisesse descrever esse pêndulo, e eu quisesse lidar descrevendo no plano x e y, se eu tenho a posição x, posição y, o momento na direção x, o momento na direção y, você consegue. Você vai precisar lidar com a força de tração que está acontecendo aqui nesse cabo aqui, e aí vai ter que levar em conta como é que vai funcionar a gravidade, essas coisas. Você consegue juntar tudo isso daqui e criar uma descrição só em termos das leis de Newton. Uma outra maneira que eu poderia fazer isso é, ao invés de eu usar como variável as posições em x e y da minha massa, eu posso usar esse ângulo aqui. E aí eu vou ter só uma variável para lidar. Eu só tenho que lidar com esse ângulo, ver como é que vai ser a equação de evolução temporal para esse ângulo. Esse tipo de situação aqui, como você faz para descrever coisas em termos de ângulos, por exemplo, ou então outras variáveis convenientes que você pode definir no seu sistema, isso aqui são coisas que vocês vão ver em mecânica analítica. E, na verdade, é tentando responder esse tipo de pergunta que surgem dois conceitos que são importantes em toda a física, que é a ideia de Lagrangiana e a ideia de Hamiltoniana. Eu não vou entrar em detalhes neles, só uma curiosidade. Por exemplo, aquela Hamiltoniana que vocês usam em mecânica quântica, ela já tinha sido desenvolvida muito antes na mecânica clássica, exatamente para estudar esse tipo de sistema. E aí, quando o pessoal chegou na mecânica quântica, eles viram que a formulação da mecânica em termos de Hamiltonianas era muito mais simples, ou seja, é muito mais fácil você descrever as coisas em termos de Hamiltonianas, ao invés de ficar tentando descrever cinemática num espírito mais do Newton. Mas o que eu vou usar dessa ideia, que vocês vão ver mais pra frente, ou então talvez alguns de vocês já tenham visto, não sei, é a ideia de variáveis conjugadas, que é exatamente a razão pela qual eu vou estar usando o momento na velocidade. Como eu não vou precisar do conceito de variável conjugada em toda a sua generalidade, ao invés de definir exatamente o que vai ser uma variável conjugada, eu vou falar o que vai acontecer nos dois casos que a gente vai usar. O primeiro caso é quando eu tiver uma variável de posição, por exemplo, posição em x,
posição em Y, etc., posição em Z. E a variável conjugada da posição vai ser o momento linear. Então, se você tem uma posição em X, a variável conjugada vai ser o momento linear na direção X. Se eu tenho uma posição em Y, a variável conjugada vai ser o momento linear na direção Y. Uma outra situação que a gente vai falar de variáveis conjugadas e não está falando de posições é quando a gente vai falando de ângulos. E quando eu estou falando de um ângulo, a minha variável conjugada é o momento angular. E aqui a ideia é que sempre que eu estou falando de um ângulo, ou seja, eu tenho aqui um ângulo θ, eu vou sempre ter algum eixo. Basicamente eu vou estar definindo esse ângulo dentro de algum plano. E eu vou ter algum eixo que é normal a esse plano em que eu estou definindo o meu ângulo. Esse momento angular é exatamente o momento angular com respeito a esse eixo. Então, por exemplo, se você tem aqui x, y e z, se eu estiver, por exemplo, definindo um ângulo de rotação que está no plano YZ, esse θ aqui, está girando ele assim, no plano YZ, se eu chamar aqui esse θ no plano YZ, a variável conjugada dele vai ser o momento na direção x. Se eu estou olhando agora um outro ângulo aqui no plano XY, o cara que é normal é o z, então esse θ no plano XY, a variável conjugada vai ser o momento na direção z, e se o ângulo estivesse no plano xz, a variável conjugada seria o ly. Então a ideia basicamente vai ser sempre o L do eixo onde eu estou girando e medindo o meu ângulo. Basicamente é essa a ideia. Então os meus microestados vão ser, no caso clássico, vão ser basicamente as posições e ângulos junto com as variáveis conjugadas deles. Ou seja, os momentos lineares e angulares correspondentes. E a gente vai estar basicamente usando essas variáveis, posições, ângulos e os momentos correspondentes. Essas coisas todas aqui eu vou pensar nelas como sendo coordenadas. Essas vão ser coordenadas em algum espaço abstrato. E esse espaço abstrato é o que a gente vai estar usando para mexer em mecânica estatística, que é o chamado espaço de fases. De novo, quem mexeu já com mecânica analítica deve reconhecer o nome. A ideia é que, para o espaço de fases, por exemplo, tem um espaço em que as coordenadas são as posições, os ângulos, os momentos lineares e os momentos angulares. E é que para cada posição eu vou colocar junto um momento linear, para cada ângulo eu vou colocar junto um momento angular como dimensões realmente desse espaço. Então eu vou fazer aqui alguns exemplos também para dar uma familiaridade para vocês do que está significando esse espaço de fase. Vamos considerar primeiro uma situação que eu tenho um oscilador harmônico. Então aqui, tem um oscilador harmônico clássico. O oscilador harmônico vai ser basicamente um cara que tem energia, ou seja, seria uma hamiltoniana, que é da cara x ao quadrado mais p ao quadrado. Você teria aqui massas, outras constantes no meio, mas você pode sempre mexer nas constantes para ser essencialmente isso, né? Na verdade seria kx ao quadrado sobre 2 mais p ao quadrado sobre 2m. Eu estou escolhendo a massa e a constante de molo de maneira conveniente. O que vai ser importante para a gente é exatamente essa estrutura aqui de x ao quadrado mais p ao quadrado. Então a gente vai ter isso daqui como sendo o meu espaço de fase. Eu tenho a posição x e eu tenho um momento linear na direção x, p. Você vê que agora cada ponto do meu espaço de fase é um estado do meu sistema. Esse daqui é o ponto onde o meu sistema, pode ser um sistema massa-mola, por exemplo, está nessa posição aqui, e ele está com esse momento. Então você está descrevendo com um único ponto
aonde lá o seu sistema massa-mola está, x, e qual é o momento em que ele está se movendo. E o ponto é que agora eu posso deixar esse sistema evoluir no tempo. Se ele for evoluir no tempo, a posição do momento linear dele vai mudar. Ele vai descrever basicamente uma trajetória aqui no meu espaço de fase. E o que a gente vai ver aqui é que você vai ter basicamente uma trajetória assim. Oscilador harmônico. Vai ser basicamente uma elipse, porque essas duas constantes aqui, se eu somar x ao quadrado mais p ao quadrado, tem que ser uma constante de movimento. É a energia total do sistema. Então ele vai andando, ele vai estar andando nessa direção. Porque ó, aqui você vê que o momento dele é positivo, então a posição está aumentando. Ele está com uma velocidade apontando na direção que o x aumenta. Então ele vai até aqui, onde aqui ele atinge velocidade zero. Aqui é exatamente o ponto que ele chegou no máximo da distensão da minha mola. Daí ele vai começar a voltar. Ele vai começar a voltar, ele vai começar a ter velocidade negativa e vai começar a diminuir a posição dele até ele chegar aqui, que seria o ponto onde ele estaria na posição de equilíbrio. Daí ele volta, começa a comprimir a minha mola agora, e agora que está comprimindo a minha mola, a força está na outra direção, a velocidade dele volta a aumentar, ainda é negativo, então a posição dele ainda está diminuindo, até ele chegar aqui no ponto que ele está comprimido ao máximo. E aí ele volta a ter a velocidade continua aumentando, ele vai continuar indo, ele vai ficar girando em torno dessa elipse aqui. Se eu tivesse usado uma energia menor, eu ia ter um valor de x ao quadrado mais p ao quadrado menor, isso dá uma elipse menor no espaço de fase, né? Então eu ia ter uma trajetória que ia estar aqui. Na verdade, se eu fizer o gráfico de todas as trajetórias possíveis, você vai ter uma coisa parecida com isso. Seria aqui a situação em que a constante de mola e a massa são tais que a energia é simplesmente x ao quadrado mais p ao quadrado. Então você vê que na verdade você não tem elipse, você tem círculos. Né? Mas em geral você vai ter um K diferente de 2, um N diferente de 1,5. Então você vai ter alguma coisa explicando aqui e alguma coisa explicando aqui. Isso vai tirar uma elipse ao invés de um círculo bonitinho. E aqui você vê a parte mais azul seria situações com energia menor. Ou seja, você deu um petelecozinho pequeno na sua mola, ela vai oscilar menos. Você percebe que aqui, daqui até aqui, vai ser, por exemplo, a amplitude de oscilação. Então, você aumenta a energia, você vai aumentando a amplitude de oscilação, também aumenta as velocidades que você pode atingir. Ou seja, aqui e aqui seriam os momentos máximos que você vai atingir no movimento da sua partícula que está presa lá na mola. Um segundo exemplo que eu queria passar para vocês, ainda nesse vídeo, é o pêndulo simples. Que é extremamente parecido, na verdade, com o oscilador harmônico. Né? A ideia é você tem lá um pêndulo, e ele tem aqui, não está necessariamente preso na parede, tem um pêndulo que está aqui, tem um ponto de apoio, tem uma barra de massa desprezível, e uma massa M aqui, sujeita à gravidade, e eu estou querendo descrever como é que ele oscila. Eu vou usar aqui, como eu já comentei, é mais fácil você usar esse ângulo, ao invés de você tentar fazer uma descrição em termos de trações, usando as coordenadas x e y. Então você vai ter aqui como estado o ângulo θ e o momento angular com respeito a esse eixo saindo aqui do plano. Seja, exatamente o momento angular que dá exatamente quão rápido eu estou fazendo exatamente essa rotação no θ. Se vocês lembrarem de fenômenos mecânicos, esse momento angular vai ser basicamente o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, você vê que tem realmente um pouquinho de analogia entre o que os momentos são. Ele é basicamente a coisa que está dando a inércia do movimento descrito pela sua coordenada, vezes a velocidade dessa coordenada, basicamente. Então você tem o momento de inércia, que é o que está dando a sua inércia de rotação, vezes a velocidade de rotação, e a massa que está te dando a sua inércia de movimento linear, vezes a velocidade linear. Esse pêndulo simples ele vai ter uma energia que seria basicamente
L ao quadrado sobre 2i menos mg vezes cosseno de θ. E aqui, de novo, como eu fiz no caso do oscilador harmônico, eu vou simplificar as coisas para deixar só o que é essencial. Então, eu vou escolher um i e um m convenientes para isso aqui ser basicamente h igual a L ao quadrado menos cosseno de θ. E aqui, de novo, você vai ter o seu espaço de fases. Aqui na coordenada x eu vou botar o θ, na coordenada y eu vou botar o L. E a gente tem uma interpretação parecida com o que está acontecendo aqui. Ou seja, se eu estou nessa região aqui de L positivo, então eu estou indo nessa direção. Ou seja, eu estou com uma velocidade angular positiva, então o meu ângulo vai aumentar. Se eu estiver nessa região aqui de L negativo, então agora eu estou com uma velocidade angular negativa e o meu ângulo vai diminuir. O que vai acontecer é que vai mudar como é que é o formato das curvas que aparecem, descrevendo as trajetórias aqui. E agora elas vão ser curvas onde L ao quadrado menos cosseno de θ é uma constante. Você vai ter basicamente duas regiões. Você vai ter aqui uma região assim. E como o θ ele é basicamente uma variável periódica, você só precisa olhar o que está acontecendo entre menos π e π, porque as coisas vão se repetir para cá. Ou seja, você tem essa periodicidade do ângulo, você pode definir o seu ângulo a menos de uma variável 2π. Então é como se você saísse por aqui e entrasse aqui. Você vai ter aqui dentro dessa cunha aqui as trajetórias que você normalmente pensa quando está pensando no pêndulo, que é exatamente ele fazendo isso. Ou seja, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então você tem aqui basicamente uma amplitude para o seu ângulo, ou seja, o quanto o pêndulo abre para um lado e para o outro. E aqui você tem basicamente a velocidade que ele atinge quando ele está na parte de baixo, que é quando ele está na velocidade, ele fica na velocidade máxima dele. Só que você tem essa região aqui que você normalmente não pensa muito quando você está olhando o pêndulo. Isso daqui é quando o pêndulo tem energia suficiente para ficar rodando sem nunca parar. Então ele dá uma desacelerada, mas quando ele chega no topo ele ainda está com velocidade. Então ele fica girando sempre na mesma direção. Ele não vai e volta. Um gráfico um pouquinho mais preciso do que isso daqui que eu desenhei seria... Então você tem essas regiões aqui lá de fora, que é exatamente essa situação que o seu pêndulo está dando uma volta, fica dando uma volta. E aqui no meio, que é exatamente a parte parecida, digamos, se você vai olhar como é que é a forma das trajetórias, a parte que é parecida com o oscilador harmônico, é a parte que o pêndulo só está indo numa amplitude pequena. E de novo, aqui a parte mais azul é energias menores, a parte mais amarelada são energias maiores. Aqui basicamente a situação que você tem energia suficiente para você ficar dando essa volta. Aqui você não tem energia suficiente para vencer esse ponto aqui, quando o pêndulo está na amplitude máxima dele, na altura máxima dele. Então, só para fechar esse vídeo, a razão pela qual a gente vai se importar com o espaço de fase em mecânica estatística é que a gente vai estar sempre pensando em uma distribuição de estados. E o espaço de fase é exatamente onde moram os microestados, no caso clássico. Então, no caso clássico, o que a gente vai ter é basicamente uma distribuição no espaço de fase, da mecânica estatística. A gente vai estar sempre pensando no espaço de fase como o lugar onde está a minha distribuição que eu estou prevendo para os meus estados.